O profeta Isaías é considerado no grupo dos grandes profetas. É um dos profetas que foi mais usado por Deus. O nome Isaías, se alguém não sabe, significa Yahweh é salvação. Em português, significa Deus é a salvação. Amém? E ele foi dos profetas que mais foi usado por Deus, dos que mais se mencionou da vida profeticamente do Senhor Jesus com maior detalhe, com maior precisão. E hoje ele viveu 700 anos antes da vida do Messias. Também chamado o profeta das promessas, por causa das promessas que ele revela, que são promessas de Deus para todos nós. Por isso vale a pena você dedicar um tempo a estudar a este profeta. Então, uma vez resolvidos os problemas técnicos, em Isaías 58, na versão NTLH, diz: o povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que não, nos dias de jejum, vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns aos outros. Será que vocês pensam que, quando jejuam assim, eu vou ouvir as suas orações? Verso 5. O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejam que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará sobre o sol, brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Verso 9. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrer os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de água que não para de correr água. Verso 12. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo.
e construiu novamente casas que tinham caído. O Senhor diz: obedeçam as leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, um dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades. E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Amém, igreja? É o próprio Deus, irmãos. É apenas usou o profeta Isaías para trazer essa mensagem à igreja do Senhor. Pai amado, Deus Santo, faça frutificar esta palavra nos corações da tua igreja, Senhor. Que ela gere frutos agradáveis aos seus olhos. Tira todo o impedimento, toda a resistência, toda a barreira, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Posso sentar, irmão? Como eu estava dizendo, naqueles tempos, quando essa palavra Deus lançou um profeta, os israelitas até faziam o jejum, até faziam algumas coisas, mas tudo o que faziam era para dar nas vistas, para chamar a atenção de que eles faziam as coisas. E era o que eles chamavam, era um jejum hipócrita, porque não era um jejum para agradar ao Deus Altíssimo, sublime. Então, eles não faziam nada para agradar a Deus, faziam para ganhar benefícios próprios. O profeta Isaías, pouco se fala dele em termos de vida pessoal, mas ele era o sobrinho do rei Oseias. E depois que morreu o rei Oseias, já no 6º capítulo do livro de Isaías fala como é que ele foi alcançado. E aí vemos que no capítulo 6, versículos 6 e 15, em Isaías 6, capítulo 6 a 8, então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios. Por isso, os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Foi este o momento em que o profeta foi alcançado por este anjo, por este serafim, e foi perdoado todos os seus pecados. E a partir daí, ele passou a servir o Senhor. Então, como eu dizia,
ele destaca muito neste capítulo, o capítulo 58 só fala do jejum, mas em todo o livro de Isaías tem várias passagens que falam também sobre o jejum. Só que este é um capítulo inteirinho destacando o jejum, mas chamando a atenção que nunca devemos fazer um jejum para nossos próprios interesses ou para impressionar. Isso não agrada a Deus. Para quem não sabe, o jejum bíblico é considerado aquela abstenção voluntária de alimentos com um propósito de fortalecimento espiritual e para vencermos as tentações. Temos o exemplo em Lucas 4:2 e Mateus 4:2 que o próprio Jesus, antes de começar o seu ministério, ele começou com um jejum de 40 dias e 40 noites. Então, aqui nos vem referenciar que na nossa vida, na nossa caminhada como cristãos, o jejum é algo poderoso. É algo poderoso. E temos vários exemplos de homens santos os homens santos que a Bíblia refere, homens e mulheres que tinham a sua vida dedicada ao jejum. Tanto no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 33, vocês podem encontrar aí. Em Atos, capítulo 10, versículo 30, vemos como os discípulos viviam orando e jejuando para qualquer atividade. Eles seguiam a direção do Espírito Santo. Então, sem terem a revelação do Espírito Santo, não era possível eles avançarem. Agora, quando nós começamos a analisar já a fundo aquilo que o profeta trouxe no versículo 4 que lemos aqui, em que diz que a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios, exploram os seus empregados, vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando, e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? Aqui o Senhor está nos chamando a atenção, irmãos. Quando nós começamos a entrar no processo de jejum, não é só você se abster do alimento. Você tem que gerar um quebrantamento dentro de você. Tem que haver transformação dentro de você. Tem que haver uma mudança em todas as áreas, porque senão está a ser uma contradição. Você não pode dizer que está a fazer o jejum, mas ao mesmo tempo você não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para louvar a Deus, não tem tempo para ler a palavra, para meditar na palavra. Então, apenas você está a passar fome. É o que ele está a dizer aqui. Não é esse o jejum que Deus quer. Outros dizem aqui que exploram os seus empregados. Exploram os seus empregados. Quem não tem empregados aqui? Precisamos vigiar essa parte. Só que também tem alguns empregados que estão aqui, que também fazem o jejum, mas vão roubando os seus patrões. É ou não é? Há várias formas de você roubar o seu patrão. Não é só roubar tirando o dinheiro. Cada vez que você falta ao seu emprego sem justa causa, você está a roubar o seu patrão. Esse jejum que você diz que está a fazer e está a praticar isso, não agrada a Deus. Estamos juntos? Diz aqui que estamos em jejum, mas estamos a brigar constantemente com a nossa esposa, estamos a injuriar, lançar palavras ofensivas, estamos a injuriar com o nosso esposo, com os nossos filhos, e dizemos que estamos a jejuar. Esse jejum não agrada a Deus. Então não é só você se privar do alimento, tem que começar a haver uma transformação em você. Amém? Isso é o jejum
que gera devoção e amor ao próximo. Resumidamente é isso. Você tem que entender que o foco é Deus no jejum. Não é pensar que você está a jejuar para Deus fazer a sua vontade. É você que deve ser transformado nesse jejum. Não é Deus que vai se transformar por causa do seu jejum. Muitos às vezes ficam tristes com Deus porque Deus não faz o que eu quero. Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando nós jejuamos, irmãos, é para que haja mudança em mim. Por isso eu tenho que entender bem estas coisas, porque muitos ficam frustrados porque não entendem. Pensam que o jejum vai mudar a Deus. Deus é imutável. Deus é soberano. Ele não há nada que o faça mudar. Ele é, Ele sempre será. Amém? Então, não nos enganemos, porque não é esse o jejum que Deus se agrada. No verso 5, não sei se já entramos aqui na mesma sintonia. Ia pedir, se possível, estas luzes deste lado, alguém que saiba desligar, para que se veja bem o ecrã. No verso 5 diz: o que eu quero é que vocês façam, o que é que eu quero que vocês façam no dia de jejum? Será que desejo que passem fome, que curvem-se como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? O próprio Deus está a dizer que Ele não se agrada desse tipo de jejum. Deus não se agrada desse tipo de jejum. Não basta as nossas vestes, não basta você mudar o seu exterior, não basta você ficar anunciando que você está de jejum com uma cara toda franzida. Você está de jejum, ponha-se elegante, que nem eu assim, todo bonitão, hein? Ninguém precisa saber que você está de jejum. É Deus que vem em secreto, Ele recebe os seus propósitos e Ele responderá. Você não deve fazer jejum para agradar pessoas. É você e Deus. Amém? No verso 6, o próprio Deus diz: não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. Há vários significados desta passagem. Há vários significados que você tem que entender. Existem correntes que muitos de nós às vezes estamos atados. Existem situações, às vezes a pessoa está presa a um vício, às vezes está presa a um pecado. Deus quer que você solte com o jejum e através do jejum essa corrente, essa prisão, que você comece a fazer a justiça perante o seu próximo. Se alguma coisa de errada você fazia, você tem que operar na justiça de Deus, porque nós seguimos um Deus justo. Então não adianta achar e ver o jejum como uma autopunição. O jejum não deve ser encarado como um autocastigo, mas sim uma maneira de nos aproximarmos de Deus e de ouvir a sua orientação. É uma forma de você se humilhar a si próprio. Jejum significa humilhação. A melhor forma que agrada a Deus de nós nos humilharmos perante Ele é quando você pratica o jejum.
Quem não consegue praticar e viver o jejum, dificilmente consegue se humilhar diante de Deus, dificilmente consegue quebrar aquela soberba, aquele orgulho que desagrada a Deus. A Bíblia é muito clara nisso. Todo aquele que se humilhar, Deus o exaltará, porque o próprio Filho dele se humilhou, se esvaziou, sendo Deus, se tornou servo, como diz em Filipenses. Por isso Deus o exaltou à figura mais alta e deu toda a autoridade, toda a glória, todo o poder. Amém. O jejum nos torna parecidos a Jesus, porque Ele começou com o jejum. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que começar a fazer as coisas que Jesus fez. Jesus teve 3 anos e meio para nos ensinar. A missão dele era o ensino. As outras coisas se acrescentaram. Amém? O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Irmãos, fazer jejum e não ter em você um coração generoso para apoiar o próximo, o faminto, é um jejum que não agrada a Deus. Está claro isso, irmãos? Deus pode usar a qualquer pessoa através de obras de caridade que essa pessoa faz. E na Bíblia tem vários exemplos disso. Mesmo pessoas que não eram discípulos de Jesus foram usadas por Deus para fazer a obra dele por causa dessas obras boas aos olhos do Senhor. Temos o exemplo de Cornélio. Vocês sabem quem era Cornélio? Era um oficial romano. Mas Cornélio era um homem que fazia muitas ofertas, ajudava os pobres, fazia esmolas. Por isso, vejam o que diz em Atos capítulo 10, versículo 30 a 31. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Outra versão diz vestes brancas. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de mim. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. As tuas esmolas, aquela obra que você fez, sem esperar nada em troca, porque aquele que faz de coração não espera a recompensa daquilo que faz, dá de todo o coração. Vejam só como em secreto, como diz a Bíblia, não faça para ser visto que você dá as esmolas. Deus vê em secreto, e em secreto aqui mostra claramente que Deus o recompensou. Ele foi usado poderosamente, vejam só, para ir falar com Pedro de um assunto que precisava ser tratado a Pedro. Pedro, que era aquele que vocês sabem quem era Pedro. Amém? Então, o próprio Pedro reconheceu que Deus não vê a classe social, não vê quem é a pessoa, Ele vê as obras. Por isso é que vocês veem que muitos até que não têm Deus prosperam, porque tem esse coração generoso. Ser crente sem ser generoso é um falso crente. Não é isso que Jesus nos ensinou, nem o apóstolo Paulo nos ensinou. Tanto no Velho como no Novo Testamento,
Isso está mais que claro. No verso 8, quando nós cumprimos tudo aquilo que Deus quer, vejam o que Deus promete-nos. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor os protegerá por todos os lados. Ou seja, que aqui estamos a ver promessas com condição. Deus promete que não faltará luz, não faltará salvação, não faltará direção àquele que faz o jejum que agrada ao Senhor, aquele que faz jejum, sacrifica a sua carne, mas também mostra amor ao próximo. Em resumidas contas, cada vez que você faz apoio aos carenciados, você está a mostrar o verdadeiro amor ao próximo. E no verso 9 diz: quando vocês gritarem pedindo socorro. Quem nunca gritou pedindo socorro a Deus, irmãos? E às vezes parece que Deus não está nem aí. Mas aqui Deus diz: eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu direi: estou aqui. Aleluia. Você está a imaginar o que é isso? Cada vez que você ter uma aflição, você clamar ao Deus e Deus te responder na hora: estou aqui, meu filho ou minha filha. O que queres de mim? Amém. Esta palavra é para você e para mim, mas primeiro foi para mim. Amém. Se acabarem com todo tipo de exploração, você não pode emprestar a alguém um valor e depois querer tirar proveito, querer tirar juros desse empréstimo. Cuidado, irmão. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todo tipo de ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará à luz do meio-dia. A escuridão. Às vezes muitos de nós vivemos em trevas e nem sabemos que estamos em trevas. Quando você está naquela situação que parece que não há saída, que você está no desespero, você está em trevas naquele momento, você está na escuridão. Mas o Deus Altíssimo está a dizer aqui: quando parece que não há solução, haverá luz naquela solução, naquela situação na sua vida. Você não estará só, você vai prosperar. É o próprio Deus que fará prosperar. Este assunto da generosidade, do amor ao próximo, é muito negligenciado pela igreja de Cristo. Mas se vocês verem na Bíblia, tem muitas e muitas passagens sobre isso. Eu só vou trazer-vos duas só, para que vocês vejam que não é um assunto que Deus leva de ânimo leve. A primeira está em Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. A palavra do Senhor diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aleluia! Diga ao seu irmão ao lado: seja generoso, porque o generoso prosperará. Se você quer prosperar, seja generoso. Está escrito, irmãos. Então, diga também: não seja cacata, não seja agarrado. Amém? Agora, em 2 Coríntios, para não dizerem que é só do Antigo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9,
capítulo 9, verso 6 e 7. Lembrem-se daquele que semeia pouco. Aqui estamos já na lei da semeadura. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém, irmãos? Se você não tem alegria no coração quando você vai fazer uma oferta, então é melhor não fazer, porque Deus não se agrada disso. Estamos a entender, irmãos? Faça com alegria, não com pesar. Se você tem um coração endurecido, eu declaro em nome do Senhor Jesus, seja transformado agora, em nome do Senhor Jesus, para que você também prospere no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, devemos entender que há prosperidade na generosidade. Em Lucas 6:38 diz: deem e vos será, a mesma medida vos será dado. Que medida é? Calcada, sacudida e transbordante. Em outras palavras, se você dá pouco, também vai receber pouco. Essa é a lei da semeadura. Quem semeia muito vai colher muito. Já lemos aqui. Amém? Então, em Atos, o livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, o Senhor Jesus disse: há maior alegria em dar do que em receber. Há maior alegria naquele que dá do que naquele que recebe. Infelizmente, alguns irmãos gostam de receber, não há dúvidas. Quem é que não gosta? Mas retenham o mais importante: há maior alegria em dar do que em receber, porque você será duplamente abençoado. Está escrito, não sou eu que estou a falar. Amém? No verso 12, em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que construiu novamente casas que tinham caído. Aqui o Senhor está a dizer que quando vivemos o jejum que agrada ao Senhor, fazemos as boas obras, seguimos seus mandamentos, nós seremos aqueles que vão reconstruir almas, vão reconstruir lares, vão reconstruir coisas que estavam paradas, tanto físicas como materiais. Você vai ser usado pelo Senhor, você vai ser bênção na sua família, você vai restaurar almas quebrantadas, casamentos em fase de ruína. Amém? É o que o Senhor está a nos garantir aqui. Mas já no versículo 13, aqui já fala outro assunto muito importante. Todos são importantes. O Senhor Deus diz: obedeçam às leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como um dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Irmãos, muitos confundem esta passagem quando diz: descansem no sábado. O que Deus está a dizer aqui é que, assim como Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia, mas esse 7º dia que Ele diz descansou,
Nós aqui celebramos o sábado, para nós é o domingo. Esse dia é de louvor e adoração ao Senhor. Não está a dizer aqui que você tem que ficar a dormir em casa, como muitos às vezes mal interpretam. Irmãos, se Deus te abençoou de segunda a sábado, você tem que ter ânsia de chegar ao domingo para vir agradecer a Ele de todas as bênçãos que você recebeu, até das lutas que você recebeu. Amém? Guardar o sábado, neste caso, guardar o domingo, é a melhor forma de honrar a Deus. É a melhor forma de agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por você e por mim. É muito triste quando alguns irmãos não vêm ao culto no domingo porque estão a descansar, ou porque estão muito cansados, porque trabalharam muito, mas se esquecem que quem já abençoou com esse emprego, com esses clientes que lhe puseram a trabalhar, quem é que lhe abençoou? Foi o próprio Deus. Estamos juntos? Essa parte alguns não gostam de ver, mas temos que entender. Às vezes Satanás é que vem no nosso ouvido: ah, descansa lá hoje, é hoje só, um domingo só não é problema. Você tem que vigiar essa voz que não é do Espírito. Por isso clamamos aqui: enche-me do Espírito, para que seja o Espírito te falando e não a carne. Cada vez que você ouvir uma voz no seu pensamento a dizer algo contra Deus, acredite, meu irmão, é o Satanás que está a lhe aconselhar esse mau caminho. E você tem que ter discernimento de contrariar essa vontade. Mesmo que você esteja verdadeiramente incomodado, mesmo que você esteja até doente. Só para vocês verem. Vocês viram aí o líder do levita da igreja, quem é? É Asaf. Não estava aqui hoje, mas está com malária e febre tifoide. Em nome de Jesus, ele já está curado. Ontem esteve aqui na mesa. Amém? Mas outro que não tem a direção do Espírito Santo, era muito mais fácil dizer: pastor, justificado, o doutor me deu a receita, vou descansar fim de semana. Desarrasca isso aí, vocês. Verdade ou mentira? Então vigie os seus motivos que fazem sair da presença de Deus. Às vezes é uma palavra que você ia ouvir no domingo, que ia te levantar, ia te dar uma direção, e você perdeu a bênção. Às vezes é no sábado, você se ocupa de coisas no sábado, você tem que já preparar-se para o domingo desde o sábado. Você não pode ir para a cama muito tarde. Se você está num compromisso, você tem que saber que eu tenho um compromisso amanhã com Deus. Você tem que ter compromisso com Deus, não com o mundo. Quantas vezes não caímos nessa ratoeira? Às vezes fazemos programas que são planificados a tempo, mas fazemos coincidir num domingo, porque domingo livre, como nós chamamos. O domingo é para, em primeiro lugar, para consagrarmos a Deus. Em segundo lugar, para a família. Momento de comunhão com a família, momento de comunhão com os irmãos. É um momento verdadeiramente de descanso no Senhor. Se não, vejamos o que o Senhor Jesus nos disse em Mateus 11, versículo 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O próprio Jesus está nos a dizer: se você está cansado, venha a Ele.
Alguns dizem, não, eu vou orar em casa, eu vou ter meu tempo em casa. Essa é a justificativa que temos. Irmãos, se você não trabalha numa profissão que por obrigação, repito, por obrigação, você tem que prestar serviço no domingo, porque existem profissões que às vezes, como a área da medicina, a área da enfermagem, é daqueles chamados serviços essenciais, que mesmo em tempo de feriado não tem feriado. Se você não tem esse tipo de trabalho, você não está justificado a faltar no dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. É o único dia na semana. Às vezes eu sou dono do meu negócio, dono da minha empresa, eu faço o horário que eu quero, mas não posso sacrificar o dia do Senhor. Isso desagrada a Deus. Depois você faz jejum e você incumpre isso, está aqui escrito, Deus não vai se agradar desse seu jejum. Você está a passar fome de graça. Estamos juntos? Então, toca o seu irmão aí à direita, diz: reserve o sábado para o Senhor. Honre a Deus com o dia do Senhor. Amém? No versículo 14, mas antes, o versículo 13 diz: obedeçam às leis. Esse já lemos, desculpa. Há um versículo que eu tinha saltado, que é o 11. Eu sou o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, e lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Irmãos, se vocês prestarem atenção aqui, existem 5 promessas neste versículo. A primeira promessa é que Deus te guiará. Deus vai te guiar. Deus vai guiar o quê? Vai guiar os seus passos, vai guiar os seus caminhos, vai guiar os seus negócios, vai guiar nas suas lutas. Ele derramará o seu espírito, que perante qualquer adversidade, você vai passar essas lutas. Você será bem sucedido, porque é a direção de Deus que você vai seguir. A segunda promessa é: até mesmo no deserto Deus te guiará. Então aqui Deus vai fortalecer a sua alma, vai te dar uma visão em que você será fortalecido. Esta parte do deserto tem a ver com sentimentos, lado emocional. Você passará por situações que podiam causar dor no seu coração, situações que parecem um deserto. Vocês sabem o que é o deserto? Onde parece tudo estar parado, sem vida, sem solução, sem esperança. E Deus vai fortalecer a sua alma para você vencer essa situação, para te fazer superar cada dificuldade, mas com a condição de que você resista às ofertas de Satanás. A terceira promessa diz: e farei com que fiquem sãos e fortes. Aqui é uma promessa já na sua saúde. Deus vai te dar saúde, vai te fortalecer, os teus ossos serão fortes, você será vigoroso, nenhuma coisa lhe abalará, você vai transbordar.
E eu profetizo isso na sua vida. Nenhuma doença mortal atingirá a sua tenda, em nome de Jesus. A quarta promessa: vocês serão como um jardim bem regado. Já um jardim é o quê? Um jardim é bonito, é ou não é? Alguém tem jardim aqui? Amém? Agora imagine lá quando o jardim é bem regado, bem cuidado. Ele vai estar cheio de flores, cheio de vida. Você vai exalar um perfume agradável, o perfume de Cristo, não é qualquer perfume. E esse perfume, onde quer que você passar, você vai transbordar isso às pessoas que te rodeiam. A última promessa é como uma fonte de onde não para de correr água. Outras versões dizem como um manancial. Irmãos, aqui Deus vai ungir a sua vida e você vai estar cheio de sabedoria para você ministrar, para você derramar conselhos de bênção a todas aquelas pessoas que lhe rodeiam. Você vai ser uma pessoa sábia aos olhos do Senhor. Você vai ser próspero aos olhos do Senhor. Não faltará mantimento na sua casa, não faltará alegria na sua casa. Uma fonte de água viva, água que não se esgota. Você tem ideia do que é isso? Não é aquela água que sai na sua torneira, é mais que isso. Mas inclui isso também. Então, devemos ter muita noção. Agora sim podemos ir para o 14. Aqui o nosso Deus diz: se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês. E farei com que vençam todas, repita, todas dificuldades. Aleluia! E vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. É o Deus que fala. Meus irmãos, o jejum que agrada a Deus tem que ser um jejum que gere atitude, devoção dentro de você, motivação. Não basta haver a abstinência de alimentos, tem que haver amor ao próximo na sua máxima manifestação. O amor tem que transbordar dentro de você. Muitos dirão: sim, isso é muito difícil. É verdade, é muito difícil. Mas rapidamente vou dar umas dicas de como é possível nós conseguirmos viver e praticar esse jejum que agrada a Deus. Você quer ou não quer? A primeira coisa, tem que haver propósito nesse jejum. Diga ao seu irmão: jejue com propósito. Você não pode só decidir porque o pastor pregou hoje aqui: amanhã vou começar o jejum. Tem que haver propósito, bem claro. Você tem que definir isso. E se você não sabe, ore e peça a Deus para que Ele defina quais são os propósitos. Porque nós jejuamos para nos colocar em fraqueza voluntária, em um ato de humilhação perante Deus. Aqui no jejum você tem que estar preparado que a sua carne vai ser enfraquecida, mas aquele homem interior que está em você será fortalecido e será suprido com toda a verdadeira comida espiritual. Não é por acaso que Jesus, quando foi tentado por Satanás, disse: não só do pão vive o homem, mas também da palavra que vem da boca de Deus, que é o alimento espiritual. Então você tem que entender isso. Primeiro eu tenho que ter propósito, mas quando eu entro neste processo,
E eu tenho que estar à busca do alimento espiritual e não satisfazer a minha vontade da carne, porque a carne vai chamar. Quando chega aquele horário do almoço, horário do jantar, aí vem a tentação. Há alguns que fraquejam nesse momento, mas você tem que antes pedir que o Espírito Santo lhe fortaleça. Por isso é que você tem que estar em comunhão com Deus naquele momento, para você resistir até o fim. Amém? A segunda dica é que precisamos jejuar com humildade. Diga ao seu irmão, jejue com humildade. Porque nós jejuamos para romper todo aquele orgulho, a soberba do nosso coração. Este é o primeiro benefício que você recebe é na sua carne, no seu coração. Você começa a sentir uma transformação da tua altivez, do teu orgulho, de que eu. Ali o Espírito Santo começa a agir dentro de você. Você começa a ter o autodomínio sobre a carne. Quando a carne diz, chegou a hora do almoço, você diz, não vou almoçar. Minha carne, você está de castigo hoje. Eu quero alimento espiritual. Não vou te obedecer. Aí você está a começar a receber um do fruto do Espírito Santo, que é o autocontrole, domínio próprio. Irmãos, este é um assunto sério que faz-nos perder muitas bênçãos quando nós não temos domínio próprio. Nós já tivemos aqui uma pregação sobre isso. Porque o que Deus quer de nós, irmãos, uma das coisas está em Romanos 12:1. Deus quer que nós nos ofereçamos com um sacrifício vivo, os nossos corpos naquele momento do quebrantamento, do jejum. Estamos a entregar a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional que Deus quer. Não adianta virmos todos os dias à igreja, mas você tem que começar a se entregar. Deus quer sacrifício de louvor, sim, mas também Deus quer sacrifício de jejum, porque é um sacrifício, mas com propósitos claros, propósitos espirituais. A terceira coisa que precisamos entender é que devemos jejuar praticando a justiça e a misericórdia. Isso já falamos. Precisamos também ver o que a palavra diz sobre isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que Deus está a dizer aqui é que quem praticar a justiça receberá a justiça, e quem praticar a misericórdia receberá a misericórdia, só que em dobro. Amém? Então, não há outra forma de explicar isto. Precisamos viver o jejum com sacrifício, com oferendas, com obras, e acompanhado de atos de generosidade. Número 4, jejue buscando a comunhão com Deus, porque o alvo é Deus, o alvo não é você. Então, a Bíblia diz que devemos buscar de forma intencional e profunda. Quando nós nos jejuamos, temos que buscar a Deus de forma intencional e profunda, seja pela oração, seja pelo louvor, pela leitura da palavra, pela meditação, seja por momentos de oferendas. Nós temos que nos humilharmos perante Deus e
buscarmos ouvir a sua voz. Número 5, jejue se lembrando do alvo. O alvo está ligado ao seu propósito. Você não pode começar com um propósito e no meio de jejum se desviar para outras coisas. Você tem que se manter firme naquele propósito. Isso é muito importante para vencer esse jejum. E também, número 6, jejue para ser satisfeito nele. Há muitas pessoas que buscam satisfação no mundo. Você tem que buscar satisfação em Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos ter todas as coisas deste mundo, mas se você não tem Cristo e você não vive Cristo, você não se entrega a Ele, você não vai encontrar satisfação. Jesus é suficiente nas nossas vidas quando nós compreendemos e colocamos Ele em primeiro lugar em todas as coisas. E por último, você precisa jejuar para cultivar a saudade. Cultivar a saudade de quem, irmãos? Saudade do noivo. Quando muitos ouvem falar, Jesus está para voltar, não tem noção o que isso representa. Eu, quando me converti nos primeiros dias, primeiros meses, até nos primeiros 2 anos, eu às vezes pedia a Jesus: Jesus, espera um pouco, eu ainda não estou pronto, porque eu sabia que havia muitas coisas que eu ainda estava apegado a elas. Você está aqui? Só que o tempo de Jesus é a plenitude do tempo que Ele virá. Você que tem que correr atrás do prejuízo, atrás daquelas áreas que você precisa vencer, porque Ele virá como ladrão, está escrito. Depois que o Espírito me foi revelando essas coisas, eu disse: não, eu é que tenho que correr. Ele não vai esperar por você, nem por mim. Ele já sabe o dia que virá, está próximo o dia, irmãos. Quem não presta atenção aos sinais, está cada vez mais próximo. E eu acredito que é na nossa geração que Ele virá. Você não tem muito tempo para pensar que ainda tem tempo. É agora, e o momento chegou, que você precisa cultivar a saudade. Se você não tem saudade de ir morar nos céus, você precisa jejuar por isso, para que Deus te revele e te dê essa saudade no seu coração, para você estar na presença dEle. Porque senão o Satanás ocupa esse espaço e rouba esse espaço. Então, eu ia perguntar a você: por que você não jejua? É para você responder, não é para mim. Porque mesmo os discípulos de Jesus, vejam o que os discípulos de João Batista questionaram os discípulos de Jesus. Em Mateus 9, 14 a 15, diz: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Jesus estava dizendo que não vão jejuar? Jesus estava a dizer que então jejuarão. O que está a dizer aqui é que chegou um momento, porque o noivo já não está conosco. O noivo já não está conosco. Então,
este é o tempo que eu e você devemos entender isto e jejuar. Vou falar uma coisa muito dura. Vocês sabiam que os satanistas jejuam? Nunca ouviram falar disso? Há poder no jejum que o inimigo não quer que você saiba. Porque o próprio Satanás, se ele jejua, os seus anjos, os seus ministros jejuam para aumentar o poder deles contra você e contra mim, é porque há poder no jejum. Mas isso vamos falar mais à frente. Inclusive algumas traduções da Bíblia, há algumas traduções que estão pouco a pouco a tirar a palavra jejum. Vou vos mostrar daqui a pouco. Irmãos, vigiemos. Até algumas religiões jejuam, é ou não é? Com sabedoria ou sem sabedoria, mas jejum. O poder do jejum é inquestionável. Você não pode viver estagnado sem entender isto. Há um pregador chamado John Piper, que ele mencionou: a terra natal do jejum cristão é a saudade de Deus. Em outras palavras, quando você jejua, você está a mostrar que você tem fome de Deus. E quando você não jejua, você também está a mostrar que você não tem fome de Deus. Tem muitos exemplos na Bíblia de pessoas que jejuaram. O salmista e rei Davi foi um deles que jejuou. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus, salve-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Davi foi aquele que uma das pessoas que mais foi perseguido, mais lhe quiseram matar, teve tantas lutas, tantas batalhas, mas ele entendeu muito cedo que com o jejum ele se tornava poderoso e ele venceu todas as batalhas. Por isso é que, pelo sangue que ele tinha de tantas batalhas, tantas mortes que ele causou naquelas batalhas, Deus preferiu dar ao seu filho a missão de construir o templo. Mas foi conquistas conseguidas através do jejum, quebrantamento. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 2 a 3, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Como falamos aqui, a igreja primitiva sobreviveu, cresceu graças à vida de oração e jejum que os discípulos tinham. Não faziam nada sem a direção do Espírito Santo. Então o jejum não é uma prática isolada. Ela deve ser associada à oração, deve ser associada à meditação da palavra, deve ser associada ao serviço e associado também à confissão dos nossos pecados, ao louvor, à adoração. Tudo tem que estar incorporado no jejum. Então, vamos mostrar agora o que o Senhor Jesus nos aconselhou. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 e 18. Quando vocês jejuarem, aqui Jesus não está a falar se vocês jejuarem. Quem entende bem o português sabe o que eu estou a falar.
Jesus está a dizer quando vocês jejuarem. Significa que na nossa vida devemos jejuar. Não está a dizer se você jejuar. Não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, diga ao seu irmão ao lado, mas você, quando jejuar, porque você vai jejuar, aleluia, unja a cabeça e lave o rosto. Aqui já não precisa repetir, podem ler a passagem. A fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto, agora sim vamos todos, lhe dará a recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, o próprio Martinho Lutero, quando analisava esse texto, ele disse: Cristo não tinha a intenção de desprezar nem rejeitar o jejum. A sua intenção era restaurar o jejum correto, porque muitos entenderam mal esta passagem. Pensavam que Jesus estava, em certa forma, proibir o jejum. Apenas ele estava repisando aquilo que lemos em Isaías, que Deus quer um jejum correto, não mera hipocrisia, não para mostrar ao mundo que estamos jejuando, mas é em secreto que você vai jejuar. Você não precisa estar anunciando a todo mundo que eu estou em jejum, porque Deus quer que nós nos ofereçamos a Ele com todo o nosso coração. Isso vemos também em Joel capítulo 2, 12. Convertam-se a mim de todo o coração, com jejum e choro e com pranto. Convertam-se a mim de todo o coração. Primeira coisa, com jejum, com choro e pranto. Este é um jejum de quebrantamento. Este é um jejum que agrada a Deus. Este é um jejum que move a Deus. Amém? Agora fique de pé. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, aqui o apóstolo Paulo exorta aos casais. Tem casais aqui? Tem candidatos a casais aqui? Aprendam também a mensagem que Deus tem para você. Vou ler a versão Almeida Corrigida Fiel. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Aqui, a mensagem é que, como está a dizer aqui, todos os casais precisam ter tempo de jejum. Há algum casal que não passa lutas, tribulações,
situações. Você tem uma arma poderosa, minha irmã e meu irmão. Coloca esses propósitos aos pés do Senhor. Jejue por essas áreas que você pensa que é impossível, que Ele não vai mudar, ela não vai mudar, ela é assim mesmo. A mim, o meu falecido sogro, quando eu fui pedir aquela senhora que está ali em casamento, chamada Soraya, ele me disse: você sabe onde está se a meter? Ela tem muitos fetiches, você vai aguentar? Eu disse: sim, eu vou aguentar, mas eu naquela altura não sabia onde estava me meter mesmo. Era paixão pura. Mas glória a Deus, pela mão poderosa do Senhor Jesus, Ele não só transformou a mim, transformou a ela, e vivemos em plena harmonia, apesar das lutas e tribulações que nunca faltam, mas nós nos tornamos mais que vencedores juntos. Amém? É isso que eu desejo para todos os casais desta igreja e de toda a igreja universal do Senhor Jesus Cristo. Você que está nos ouvindo lá na sua casa também, coloca os propósitos do seu casal aos pés do Senhor. Jejue por esse propósito. Mas para terminar mesmo, eu desafio o irmão que tem Bíblia, veja bem esta passagem na sua Bíblia, na sua tradução. A maioria das Bíblias não vem o jejum. Irmãos, muita atenção. Somente há poucas Bíblias que vão encontrar traduzida da versão original do hebraico. Uma delas é esta, que é a Almeida Corrigida Fiel. Tem a King James Fiel e a outra King James de 1600, que também trazem a versão original. Se você tem uma Bíblia que não tem essa versão, não é porque você não pode ler essa Bíblia, porque há versões que são muito práticas, que às vezes trazemos aqui porque temos um universo da igreja que precisa entender a mensagem, uma linguagem mais soft. Mas quando se trata de um estudo profundo da palavra, você tem que ter essas versões originais para que você receba de Deus aquilo que realmente Ele tem para você. Amém? Estamos juntos? Agora, aí onde você está, comece a orar, a agradecer a Deus por esta palavra. Declare para a sua vida tudo aquilo que você ouviu e que precisa mudar na sua vida. Tudo aquilo que você não faz, mas que edifica a Deus. Clame a Ele, peça a Ele. Se você está com sua esposa, seu esposo, clame juntos nesse sentido. Deus quer que haja unidade no casamento, haja unidade nas famílias, porque assim Deus derrama a sua bênção sobre essa união dentro da família. Mas o inimigo quer destruir essa união. O inimigo não quer que você receba esse poder que está no jejum. Mas não qualquer jejum, o jejum espiritual, o jejum que agrada a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida da sua igreja. O Senhor é aquele que edifica a sua igreja. Eis aqui a sua igreja, Senhor. Nós declaramos, Pai, uma transformação radical nas nossas vidas,
Declaramos, Pai, a frutificação desta palavra em cada coração que está aqui. Declaramos tempos novos de busca incessante, busca intencional, busca fervorosa a Ti, Senhor. Declaramos a direção do Espírito Santo numa vida de jejum que agrada ao Senhor, Pai. Declaramos, Pai, testemunhos vivos aqui, Pai, de transformação genuína aos Teus olhos, Senhor. Declaramos, Pai, maturidade espiritual na Tua igreja, Senhor. Nós não queremos mais viver do leite, nós queremos o alimento sólido da Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Pai, viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós queremos, Senhor, vivenciar aquilo que são as Tuas promessas nas nossas vidas. Tira toda resistência nos nossos corações, tira toda resistência à Tua palavra. Dá-nos um coração humilde, Senhor, para que possamos obedecer a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, assim como o Senhor disse ao subir aos Seus que não seríamos órfãos, nós Te pedimos que o Teu Santo Espírito complete a Sua obra em nós, antes da Sua vinda, Senhor. Nós queremos estar com vestes brancas, esperando a Sua chegada, Senhor. Nós dizemos: vem buscar a Tua igreja, queremos estar prontos e aprovados aos Teus olhos, Senhor. Maranata, Senhor. Oh, Deus amado, não nos deixes viver a religiosidade deste mundo, Senhor. Nós não queremos viver religião, nós queremos viver Cristo Jesus, Cristo crucificado nas nossas vidas, Senhor. Nós não queremos viver uma vida de estagnação, nós queremos viver uma vida próspera, uma vida de frutificação aos Teus olhos, Senhor. Nós queremos esvaziar o inferno em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.